A redução da maioridade penal é um tema polêmico e eu chamo agora para debater esse assunto Ariel de Castro Alves, advogado membro da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente do Conselho Federal da OAB, e Fernando Capano, doutor em Direito Constitucional, mestre em Direito Político e especialista em Segurança Pública e também professor de Direito Penal. Senhores, muito obrigado pela presença aqui no SBT News para essa conversa, uma conversa bem atual e também bem polêmica. Eu começo com a pergunta: os senhores concordam com a redução da maioridade penal? Professor Ariel. Boa noite, Leandro. Boa noite aos telespectadores do SBT News. Boa noite ao doutor Fernando. Não, eu não concordo com a redução da maioridade penal. Esse também é um entendimento do Conselho Federal da OAB, inclusive um entendimento sobre a inconstitucionalidade, né? Existe já há muitos anos a consolidação desse entendimento, o próprio Conselho Nacional de Justiça, o Conselho Nacional do MP, a Associação dos Magistrados Brasileiros, a OAB, também, de que a questão da maioridade penal é uma cláusula pétrea, quer dizer, é um direito e garantia fundamental dos adolescentes não responderem com base no Código Penal, e sim responderem com base na legislação especial, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. E as cláusulas pétreas não podem, assim, ser abolidas, mesmo que ocorra um referendo ou um plebiscito. Direitos e garantias fundamentais não podem ser suprimidos dessa forma. E por isso que até hoje essa questão nunca foi para frente. Já tivemos aprovações no Congresso, mas nunca em definitivo. Desde a década de 90 esse debate existe. Até em razão disso, o senador Fabiano Contarato, por exemplo, tem uma proposta de ampliar o tempo de internação para 5 anos ou até 10 nos casos de crimes hediondos, exatamente para não ter essa barreira da própria inconstitucionalidade. E o principal também é que não podemos tirar adolescentes de unidades de internação, onde tem escola, tem curso profissionalizante, cultura, esportes, lazer, psicólogos, assistentes sociais, para colocá-los num sistema prisional totalmente falido, superlotado, com ociosidade e dominado por facções criminosas. Doutor Fernando, o senhor concorda com o doutor Ariel? O senhor concorda com a redução da maioridade penal ou não? Boa noite. Bom, mais uma vez, boa noite. Obrigado pela oportunidade de estar aqui uma vez mais no SBT. Muito boa noite aí ao professor Ariel, muito boa noite também aos nossos telespectadores. Pois bem, eu concordo que esse tema não pode ser um tema tratado como um tabu, quer seja do ponto de vista constitucional, quer seja ainda do ponto de vista de que é preciso haver sim um debate qualificado sobre essa temática. O professor Ariel tem razão no que diz respeito aí a essas considerações sobre a possível inconstitucionalidade de uma mudança desse quilate. A gente precisa lembrar, ou pelo menos comunicar, que essa questão está expressa lá, salvo melhor juízo, na passagem do artigo 228 da Constituição, e alguns entendimentos, e de fato o professor Ariel uma vez mais tem razão, esses entendimentos eles são majoritários, no sentido de que talvez estejamos aí diante de um obstáculo de cláusula pétrea. Cláusula pétrea o rol das matérias de cláusula pétrea estão ali no artigo 60 da Constituição, e direitos e garantias cujo destinatário é o cidadão, de fato, não podem ser objeto de mudança de texto constitucional. No entanto, eu particularmente tenho uma visão tanto quanto distinta. Eu acredito que esta matéria em especial, de termos aí um trato distinto no que concerne ao tratamento penal de pessoas que cometem esse tipo de ilícito e que eventualmente têm sim, ou teriam que ter sim, responsabilidade um pouco mais aguda, pode sim ser objeto de mudança de texto constitucional na lógica de um debate qualificado no âmbito das casas congressuais, para que nós tenhamos aí a adaptação dessa lógica à atual demanda que a sociedade tem em relação a essa questão
da responsabilização penal. Portanto, a minha ponderação aqui é que nós não podemos ter medo de debater de maneira qualificada, nós não podemos tratar esse tema como um tabu, porque ele não é e não deve ser encarado dessa forma, segundo o meu juízo. Senhores, o relator da PEC da Segurança propõe um referendo para reduzir a maioridade penal. Os senhores concordam, professor Fernando? Olha, eu sou um pouco receoso, né, de ter este tipo de debate carreado por um referendo, porque o referendo, assim como a consulta popular, né, todas essas manifestações diretas de vontade política, elas envolvem aí campanhas, né, campanhas que são, infelizmente, tratadas, vez ou outra, com viés, né, especialmente no ambiente contemporâneo, em que nós temos aí pessoas que conseguem fazer grandes manipulações da opinião pública de modo a fazer com que as pessoas majoritariamente decidam para A ou para B. Eu sou a favor que esse debate seja carreado no âmbito das casas congressuais, no Senado e na Câmara dos Deputados, porque acredito que lá é que as grandes decisões da nação devem ser tomadas. Portanto, eu tenho um pouco de receio e penso que talvez essa não seja a melhor opção, segundo o meu juízo. Professor Ariel? Eu não concordo que ocorra por meio de referendo ou mesmo plebiscito, até pelo que eu já coloquei. Direitos e garantias fundamentais não podem ser abolidos por meio de um plebiscito ou referendo. E também concordo com o meu colega de que nenhum tema deve ser tabu, até por isso que nós estamos fazendo esse debate qualificado aqui no SBT News. A grande preocupação que nós temos é que, na prática, não inibe a criminalidade e colocar adolescentes num sistema prisional totalmente falido. Nós vimos há dias atrás aquele jovem Pedro Turra, com 19 anos, ele pode pegar 30 anos de prisão, ele já tem mais de 18, mas ele não ficou inibido de praticar aquele crime, aquele homicídio ou lesão corporal seguida de morte. Então, nós sabemos que o que inibe o criminoso não é o tamanho da pena, e isso é uma frase antiga no meio criminal, e sim a certeza de punição. No Brasil, só 5% ou menos que isso dos crimes são esclarecidos, são apurados, apenas 40% dos homicídios são também esclarecidos, devidamente apurados, e também nos preocupa que a reincidência no sistema prisional, os últimos dados do Ministério da Justiça, ultrapassam 40%. E já a Fundação Casa de São Paulo, por exemplo, na semana passada divulgou uma reincidência de 20%. Quer dizer, então colocar adolescentes nesse sistema prisional que nós temos hoje, com mais de 900 mil presos, enquanto nas unidades de internação temos apenas 12 mil internos, num total de 28 milhões de adolescentes nesse país, então não chega a ser 1% do total de adolescentes, é um número ínfimo. Então nós temos condições de tratar desses adolescentes de uma forma que eles não voltem mais a cometer novos crimes. Agora, senhores, alguns parlamentares defendem que a redução da maioridade penal aprofunda desigualdades no país. Qual a opinião dos senhores? Doutor Fernando. Pois ela não pode ser tratada como solução única para que a gente possa debelar esse cenário de caos que nós temos. Eu fico muito preocupado quando eu vejo pessoas de robustez política dizer que bastaria reduzir a maioridade penal para 16 ou para 14 anos para que nós tenhamos o problema da criminalidade equacionado. Ao contrário, essa pode ser uma das eventuais soluções para adaptar as condições que temos hoje instaladas na sociedade, que nós não tínhamos lá em 1988, quando o legislador constitucional adotou o critério biológico de 18 anos como um critério estrito para fins de responsabilização penal. O senhor Ariel tem toda a razão, nós não queremos, obviamente, causar encarceramento em massa, porque nós já temos encarceramento em massa, nós já temos mais de 1 milhão de pessoas presas neste país, ou cumprindo pena, ou acauteladas, o que é muito pior, e não me parece que o crime foi reduzido por conta disso. Mas nessa mesma linha de raciocínio, isso precisa ser falado,
Nós também não podemos ter pessoas de 15, 16, 17 anos que estão sendo direta e propriamente utilizadas pelo crime organizado, exatamente porque o crime organizado usa desse critério biológico de responsabilização a partir dos 18 anos, exatamente para fazer com que esses meninos majoritariamente possam estar a serviço do crime. Nós não podemos trabalhar dentro dessa perspectiva e essa é uma das razões pelas quais a gente precisa debater o tema com a seriedade que o tema merece. Claro, não é a solução, não é o maná dos deuses, não é a partir daí que a gente vai equacionar todos os problemas, mas me parece que a gente precisa realmente compreender que, de novo, diferente do que nós tínhamos lá em 1988, hoje, diante dessa sociedade de informação em massa e fluida e em tempo real, uma pessoa de 16 anos, obviamente, não é uma pessoa de 16 anos lá de 1988. E, de novo, não tínhamos naquela ocasião organizações criminosas de robustez e de capacidade internacional para cometer crimes, e hoje nós temos. Isso precisa estar no nosso horizonte para a gente tentar equacionar em benefício da sociedade, equilibrando, por óbvio, com os direitos e garantias individuais de cada pessoa, mas isso precisa estar no nosso horizonte para que a gente possa, na medida do possível, contribuir para debelar, para acabar com esse cenário de caos que está instalado no Brasil. Brasil é uma sociedade muito complexa, né? O senhor Ariel tem toda a razão no que diz respeito ao trabalho fantástico da Fundação Casa, mas eu insisto mais uma vez, São Paulo não é Brasil. Brasil tem severas outras realidades que precisam estar contempladas lá no âmbito das casas congressuais, porque a solução que vale para São Paulo não vale necessariamente, por exemplo, para o restante do país. De novo, isso precisa ser ponderado sem medo da gente discutir. Doutor Ariel, concorda com o doutor Fernando? Na verdade, quando se trata aí da ampliação das desigualdades, e de fato, nós temos já frases antigas, né? Vitor Hugo dizia que quando se fecha uma escola, se abre uma prisão. Também Pitágoras dizia educar as crianças e não será necessário punir os adultos. E hoje nós discutimos punir crianças, punir adolescentes, e seria reconhecermos uma falência do Estado. O Estado não foi capaz de educar, de incluir socialmente e resolveu encarcerar adolescentes, né? Então, nós temos já uma responsabilização prevista em lei a partir dos 12 anos, que inclui uma série de medidas socioeducativas e até a internação, a privação de liberdade, tanto que temos esses 12 mil adolescentes internos cumprindo aí a privação de liberdade no nosso país. Então, nós também temos que levar em conta que crianças e adolescentes são muito mais vítimas do que autores de crimes. Diariamente, o Disque 100 aí por hora recebe 33 denúncias de violência contra crianças e adolescentes. Nós temos 14 crianças e adolescentes assassinadas todos os dias no Brasil. Nós temos o crescente número de casos de estupros de vulneráveis, dos casos de maus tratos, e fora toda a exclusão social de crianças e adolescentes excluídas até das escolas. Então, quando o crime inclui, é porque o Estado, a sociedade, as famílias excluíram essas crianças e adolescentes. Então, nós temos que reverter isso, que inclui um forte trabalho social, trabalho educacional, ao invés do encarceramento. Senhores, a redução da maioridade, no caso, viola o Estatuto da Criança e do Adolescente, ou o ECA precisa passar por uma alteração também? Doutor Ariel. O Estatuto, claro que é uma lei lá de 1990, que surgiu com base na Constituição de 88, com o artigo 227, e claro que é uma lei que pode ser sempre atualizada, tanto que o senador Fabiano Contarato e outros parlamentares propuseram, ao invés do encarceramento, ao invés da redução da maioridade, a ampliação do tempo de internação, para que continuem nas unidades socioeducativas, com educação, com profissionalização, com saúde, cultura, esportes, lazer, ao invés dos horrores do nosso sistema prisional. E tivemos, por exemplo, o ECA Digital, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que trata aí da questão dos
crimes cibernéticos, de prevenir esses crimes, de regulamentar a atuação das big techs, das empresas que gerenciam as redes sociais. Hoje nós temos uma geração de jovens, de crianças, adolescentes que estão viciadas até, muitas vezes, em abstinência diante do vício na internet, que são também insufladas a cometer crimes por meio das redes sociais. E muitas vezes são casos de automutilação, são suicídios, são assassinatos. E nós temos visto famílias que são surpreendidas logo cedo com a Polícia Federal, Polícia Civil, entrando nas casas porque seus filhos estavam trancados nos quartos, achavam que estavam seguros, segundo a família, mas estavam cometendo crimes. Então, nós temos que dizer que nós temos também uma nova geração de classe média se envolvendo com atos infracionais, como o caso do cão-orelha, né? Jovens que tiveram todo o acesso à educação, todo o acesso social e que, de repente, se envolveram nesse caso bárbaro. Então, nós temos também a questão de saúde mental para tratarmos. Então, não basta nós acharmos que essa questão de simplesmente ter essa possibilidade de mandá-los para um sistema penitenciário vai resolver qualquer situação nesse sentido. Nosso entendimento é que só vai agravar muito mais a violência, a criminalidade no nosso país. Professor Fernando, a redução da maioridade viola o Estatuto da Criança e do Adolescente ou o ECA precisa passar por alteração também? A questão é exatamente essa. Essa é a razão pela qual nós estamos aí a estudar o direito como um mecanismo de construção de sociedades. Primeiro surge o fato a reclamar o regramento, a reclamar, né, a sua normatização. O cenário que nós tínhamos lá em 1990 não é mais o cenário que temos hoje. Isso é fato, né? E me utilizando da própria expressão do professor Ariel, no sentido de que o que eventualmente poderá fazer com que a gente comece a solucionar o problema do crime é a certeza da punição, é exatamente rever não só a legislação ordinária, no caso aí o Estatuto da Criança e do Adolescente, mas também o nosso próprio texto constitucional, fazendo com que ele esteja aí concetâneo com a atual realidade que se apresenta entre nós. É muito difícil você compreender essa tensão sistêmica em que o sujeito é capaz de votar aos 16 anos, o sujeito é capaz de praticar atos de comércio com 16 anos, o sujeito é capaz de fazer uma série de atos com relevo jurídico, mas ele não é capaz de responder pelos seus atos. E, de novo, ninguém aqui está pregando isso como solução desse caos que está instalado, mas isso passa necessariamente também por essa certeza de punição em que um sujeito de 16, de 17 anos, e essa é a razão pela qual a gente não pode adotar o critério biológico estrito, a gente precisa, obviamente, ter uma legislação moderna, de modo que a gente trate os diferentes de maneira diferente, né? Mas, de qualquer forma, como você pode explicar para uma pessoa que, por exemplo, sofre um assalto à mão armada por um desses sujeitos de 16 anos, que é eleitor, que eventualmente é capaz de praticar todo e qualquer ato da vida civil, se emancipado, ele eventualmente não vai poder ser responsabilizado plena e integralmente. Mas o sistema prisional, obviamente, torna esse sujeito um soldado do crime. Ele já é soldado do crime, tá certo? Exatamente porque ele está sendo utilizado, na maior parte das vezes, como sabendo que eventualmente ele não terá grande responsabilização, como um desses sujeitos aí trabalhando para o crime organizado no mais das vezes. Então, a gente precisa, obviamente, também passar necessariamente por uma compreensão distinta do nosso sistema prisional como um todo. O nosso sistema prisional, quer o sujeito tenha 16 anos, quer o sujeito tenha 70 anos, precisa ser repensado. Isso é fato também. E nesse sentido eu vou ao encontro das palavras do professor Ariel. Agora, se a gente não resolver a questão começando a pontuar esses problemas que nós temos exatamente para fazer frente às expectativas e aos anseios da sociedade, nós não vamos sair do lugar. É por isso que eu iniciei as minhas palavras aqui falando exatamente que a gente não pode tratar o tema como um tabu. Ele é inconstitucional? Talvez nem tanto. Ele é cláusula pétrea? Talvez a gente precise ter uma nova compreensão exatamente para adaptar a Constituição de 88 à sociedade de 2030.
Conversamos com os advogados Ariel de Castro e Fernando Capano, a quem agradeço, portanto, a presença aqui no SBT News. Senhores, uma boa noite e até a próxima. Boa noite, obrigado. Um abraço em cada um. Boa noite. Boa noite. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.